Graça e paz e... Vocês estão felizes? Está na casa do Senhor? Aleluia. Vamos fazer uma declaração? Levanta sua Bíblia comigo bem alto e declare assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Abra no livro de Provérbios, capítulo 3. Vamos ler o versículo, a partir do versículo 5. Provérbios 3, a partir do versículo 5. Nós estamos em uma série de mensagens com o tema de enraizados. Todas as séries de mensagens, quando Deus sopra isso no coração do nosso apóstolo, é porque Deus quer nos conduzir de um lugar até outro lugar. E por isso que uma série de mensagens que vai construindo esse caminho. E o lugar desejado, o lugar onde Deus quer nos levar, é um lugar de relacionamento com raízes profundas nele. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Então vamos receber a nossa porção desse domingo sobre o tema enraizados, tá? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Pode se sentar. Meu coração se enche de esperança e de fé, Deus, porque esse tema enraizados, né, é um tema muito profundo. As raízes, normalmente, de uma planta, ela se esforça muito para encontrar os nutrientes necessários para poder trazer esses nutrientes para a planta, para a árvore, para aquela que ela serve. Então ela busca no solo, ela vai entrando para dentro do solo, vai vencendo os desafios que ela encontra, até que ela consiga achar ali um veio de água, até o momento que ela consegue achar a porção que ela precisa para extrair os nutrientes que vai fortalecer aquela árvore. Então, onde nós não vemos, normalmente das plantas, na parte que está dentro da terra, ela está nessa missão de ir crescendo para baixo e buscando a fonte de água e buscando a fonte de nutrientes. E normalmente, depois da camada de terra que nós temos aqui na terra, embaixo começam a vir as rochas. E é onde estão as rochas é que nascem os veios de água. Sabe o que isso nos ensina? Que determinadas plantas ou árvores, Gilson, ela cresce e vai buscando os fundamentos até encontrar uma rocha. E ela abraça a rocha, ela se entrelaça toda numa rocha lá, porque sabe que ali ela vai ter água, vai ter nutriente, e ela vai conseguir sustentar aquela árvore, aquela planta que está lá para cima. Aplicando isso na nossa fé, nós cremos que a nossa rocha é Jesus Cristo. E que nossas raízes, elas vão se aprofundando cada vez mais até encontrar Ele. E quando nós o encontramos, então nós temos ali a nossa segurança, nós temos a nossa fonte de tudo o que precisamos. Fonte de refrigério, de águas que nos purificam, fonte de água viva é o Senhor. Aleluia! Eu creio nisso e eu acredito que o evangelista Paulo também crê. Tem mais alguém que crê nisso ou não? Aleluia! Então essa série Enraizados, ela vai nos conduzir a esse caminho. Se você olhar aqui, ó, tem essa imagem, né, da planta, a parte que é aparente, e ali para baixo vão essas raízes que vão entrando dentro da terra até ela se encontrar. E nós vamos encontrar com Jesus Cristo mais do que nós já estamos no relacionamento com Ele, até encontrar a verdadeira rocha, em nome de Jesus. Eu sei que no fim dessa série, acho que nós vamos sentir a saudade das mensagens desse tema tão poderoso que é o enraizado. Amém, meus irmãos? Confie no Senhor. Aqui tem uma passagem da Bíblia escrita por um grande sábio. Salomão recebeu uma porção de sabedoria sobrenatural.
Deus olhou para esse homem e decidiu dar a ele essa graça de ser um homem tão sábio que igual a ele não existiu e nunca existirá na terra um homem com tamanha sabedoria. E aí ele decide ensinar para nós, deixar aí nos escritos sagrados um caminho para encontrar a sabedoria. E o caminho que ele aponta é, em primeiro lugar, confiar no Senhor de todo o seu coração. A confiança, ela é o teste silencioso de Deus para os enraizados. Porque quando tudo está indo bem, parece que é muito fácil. Principalmente falar que confia em Deus quando tudo vai muito fácil. Vai tudo bem. Aí é fácil falar, eu confio no Senhor. Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza. Deus Altíssimo, eu sou servo do Senhor. Claro, irmão, as contas estão em dia. Os filhos bem encaminhados. Tá tudo bem, a saúde tá ok. Vida financeira estável. Aí é muito fácil, né, se apoiar nisso. Agora o desafio começa quando o dia mal chega, quando a notícia ruim aparece, quando o diagnóstico bate na porta. Aí você falar que confia no Senhor, quando a conta está no vermelho, é que começa o desafio. Você falar que confia no Senhor, quando o diagnóstico médico aponta para outro lado, é que começam os desafios. Será que nós confiamos tanto assim no Senhor? Então, quando vai tudo bem, é fácil falar que confiamos em Deus. Mas quando os céus ficam em silêncio, sabe aqueles momentos em que tudo o que nós queríamos era ouvir algo da parte do Senhor na nossa direção? E parece que nesses momentos em que nós mais precisamos de Deus, nos momentos em que as nossas raízes estão mais necessitadas da palavra do Altíssimo, parece que é nesse momento que o céu entra em silêncio. Quando os resultados não aparecem, quando os caminhos não fazem sentido, é quando Deus está nos chamando a confiar nele e não entender. Aleluia! O processo é muito bonito, mas dói, porque tudo que você quer hoje é sair daqui com uma resposta, sim ou não? Só o apóstolo que quer a resposta. O resto veio, já tá todo mundo com a vida. Você faz um pix pra mim aí, em nome de Jesus? Tá todo mundo com a vida resolvida já, não, irmão? Não? Ninguém quer a resposta do Altíssimo aqui hoje? Quantos querem uma resposta de Deus aqui hoje? Às vezes tudo que você queria quando você entrou por essas portas era que Deus tocasse o seu coração, que Deus falasse na sua direção algo, que Deus te trouxesse um alívio para a sua dor, para esse momento turbulento que você está passando. Mas é nesse momento em que Deus te convida a fazer parte de um processo chamado confiança. E confiar em Deus não tem a ver com entender o que Ele está fazendo. Tem a ver com descansar e confiar que Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus para sempre. Aleluia! É fácil? Não é, claro que não. Mas é um processo que Ele nos convida a entrar nessa jornada de conhecê-lo. Talvez se você entrou aqui por essas portas nessa noite, passando por um período igual a esse que eu estou falando aqui, talvez você tenha encontrado tantas dificuldades na sua vida, que tudo o que você queria era ouvir a voz de Deus, mas parece que o céu está fechado. Escuta o que o Espírito Santo está falando no seu coração nessa noite. Ele está te convidando a entrar no processo de desenvolver confiança em Deus, para que as suas raízes vão se aprofundando nesse processo. Se Deus te desse tudo o que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer, você nunca teria raízes profundas para suportar o dia mau. E quando a notícia ruim viesse, você ia fazer igual o filho mimado. Eu quero. Né, Ana Laura? Tá dormindo. Mas quando nós estamos enraizados no Senhor, aprendemos que confiar nele nos fortalece as nossas raízes. Então, quando a notícia ruim chega, quando o silêncio de Deus acontece,
nós entendemos que isso é um convite para um lugar de descanso nele. Irmão, não adianta você espernear, não adianta você correr atrás de profeta. Isso, pelo contrário, pode te gerar mais dores ainda. Se você está passando por esse período de silêncio do céu com a sua vida, entenda o que o Espírito Santo está falando para você nessa noite. Descansa nele e confia. Esse é um convite para Deus, de Deus para você, para que você confie no que ele está fazendo. A confiança é o que sustenta o nosso coração entre a promessa que Deus fez e o cumprimento. Para florescer no reino, a raiz da confiança precisa estar profunda, especialmente nas famílias onde tantas direções, tantas decisões, tantas transições são enfrentadas. Então, quando nós desenvolvemos a confiança no Senhor, é o que nos sustenta da promessa a experimentar a realização do que Ele está fazendo. Porque entre uma realidade e outra, existe um tempo de maturação, um tempo de maturidade, um tempo das nossas raízes, criando robustez, e criando forças, e criando profundidade. Talvez se Deus te entregasse tudo o que Ele te prometeu hoje, a promessa de Deus ia fazer a sua vida sucumbir. O ministério que Deus já te prometeu ia ser a sua vinha que você ia se embebedar dela. Já parou para pensar nisso? Que às vezes, como filhos mimados, nós estamos querendo brigar com Deus e falando assim: Deus, você me prometeu, você disse que ia acontecer, cadê o tempo, cadê o... Mas na verdade Deus está segurando ainda todas as coisas, porque nós precisamos criar raízes para suportar com maturidade aquilo que Ele vai nos entregar. Meu irmão, confia que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. A carta aos Hebreus nos garante e fala que existem duas coisas que são imutáveis, e isso é para nós como a nossa âncora da alma. Aquilo que Deus disse, aquilo que Ele jurou. E não havendo ninguém maior do que Ele por quem jurar, Ele jurou por si mesmo. E Ele, quando Ele jura, Ele cumpre. E quando Ele fala, Ele bem cumpre. Só existe uma coisa em todo o planeta Terra, em todo o universo, em toda a história da humanidade. Só existe uma coisa que é impossível. Quem sabe o que é? Hã? A única coisa que é impossível em toda a história da humanidade, do universo, das galáxias, de tudo, é que Deus minta. Se Ele te prometeu, meu irmão, confia e descansa. Deixa as tuas raízes ir se aprofundando. Confia no processo, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ainda tudo está no controle da palma das mãos dEle, Ele não perdeu o controle. Não é na sua vez, não é na sua família, não é na sua tomada de decisão que Ele te esqueceu, não. A tua vida continua no controle das mãos de Deus. Somente confia. E deixa Ele conduzir as coisas para você. Aleluia. Eu sei que é difícil e é turbulento, porque nesse exemplo que foi dado aí, nas famílias, né, onde tantas decisões são tomadas, eu sou pai da minha família. Hoje, olha como ficou bonito isso, né? Caramba! Podia ter uma voz mais grave para falar, né? Eu sou o pai da minha família. Tá ali a minha família. Hoje eu sou parente do meu pai e da minha mãe. E a minha família tá ali, ó. Na Laura e Tatiane Rodrigues. Quem tem que tomar as decisões lá agora sou eu. Com certeza eu sempre ligo pro meu pai e pra minha mãe para pedir conselho, tá, gente? Direção, instrução. Mas decidir, sempre quem decide no nosso lar sou eu. Claro, com conversa, nós estamos em são, glória a Deus por isso. Mas precisam tomar decisões. E se vocês conhecem minha vida, sabem que de um tempo para cá, nós tomamos muitas decisões, né? Casamos e mudamos para Sorocaba. Ficamos ali um tempo. Lá em Sorocaba nós mudamos algumas vezes. E cada vez que a gente muda é uma tomada de decisão diferente. Porque entra compra, venda e negócios. E tudo isso assustava muito a minha esposa. Ela tinha dó até dos tijolinhos que a gente comprava. Ela ia lá e vai quebrar o tijolinho. Mas é necessário quebrar para reformar. Depois ela desapegou e aprendeu, né?
Então, cada processo de tomada de decisão não foi fácil, irmão. Principalmente porque você não tem, Gilson, certeza do que vai acontecer. Você só tem uma chamada e uma palavra. Agora o desafio é confiar naquele que disse a palavra. Sabe por quê? Eu fiz uma ensinação de manhã, vou fazer de novo. Porque quando nós caminhamos segundo a palavra do Senhor, nós vivemos 100% a vontade dele. E a responsabilidade da nossa vida passa a ser integralmente. Só existe um lugar no mundo 100% seguro. Quem sabe onde é? No centro da vontade de Deus. Esse é o único lugar 100% seguro. Lá ninguém te toca. Lá nada te acontece. Agora o salmista nos ensina que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. Vamos fazer uma ilustração. Vamos dizer que o meu caminho é chegar daqui no Gilson, ali no teclado. O caminho já está desvelado, já está iluminado. Eu sei que eu posso pegar aqui esse caminho e eu vou chegar lá muito rápido, porque é o caminho mais curto. Sim ou não? Agora vamos imaginar que aqui está tudo apagado, tudo escuro. E a palavra me diz que lâmpada para o meu pé é a palavra. Então, a palavra me ilumina. Aleluia. A palavra me ilumina aqui em redor de onde eu estou. E conforme a palavra se move, dá para ver aí? Conforme a claridade vai se movendo, vai iluminando, ela vai iluminando o caminho. E se eu não pisar ali na palavra, eu vou ficando para trás. Aí a palavra se move, o caminho vai mudando e eu vou me movimentando. Vocês estão vendo? Eu tenho uma palavra que é chegar lá no Gilson, mas por não conhecer o caminho, eu me entrego aonde a palavra vai me guiando. E ela nunca vai me levar no caminho mais curto, porque na vontade de Deus, no caminho eu vou esbarrando em uma pessoa que eu posso vir aqui orar e abençoar a vida dela. Aí no caminho aqui eu posso também vir aqui aprender um pouco com a minha mãe aqui, abençoar minha vida em nome de Jesus. No caminho eu encontro a Júlia aqui que eu vou falar, Deus te abençoe, prospere em nome de Jesus. No caminho eu vou desfrutando o caminho com Jesus Cristo. Ele vai me iluminando, Ele vai me guiando e eu vou estar sempre no centro da vontade dEle. Nem sempre a vontade de Jesus, de Deus, é o caminho mais curto, mas é o caminho onde eu vou conseguir servir mais pessoas. Vocês estão entendendo? E eu vou servindo gente no caminho e Ele vai me guiando, Ele vai me levando. E eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, que é chegar ali naquele teclado. E no fim de todas as coisas, a palavra iluminou o meu caminho, e ao invés de eu pegar um caminho seco, segundo a minha vontade, eu vim no melhor caminho, porque eu consegui servir tantas pessoas no caminho, e hoje estou aqui no centro da vontade de Deus. Amém, meu povo? Você pode dar uma salva de palmas a Deus por isso? Uma pilha, por favor. Aleluia. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Obrigado. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agora, entregar a sua vontade para confiar plenamente na vontade de Deus, na palavra de Deus, é a dificuldade que nós temos. Porque com a confiança naquele que está visivelmente perto de mim, eu posso ir lá e cobrar ele. Ô Selma, você falou que ia arrumar um elevador para eu subir a carga lá para cima, cadê o elevador, Selma? Você tá vendo? Ela até constrangia a mulher. Porque eu posso ir lá e agora eu tenho certeza que segunda-feira ela vai me arrumar uma mensagem e vai falar, pastor, tá aqui o elevador, aleluia. Não precisa mais, a gente já mudou de projeto já. Mas se são as pessoas que a gente consegue ver aqui, ó, eu consigo ir lá e resolver na força do meu braço. Agora, me apoiar na promessa que ela fez, tá fácil, porque eu falo assim, não, gente, fica tranquilo.
Selma disse que vai resolver, tá em paz, já tá aí. Não é, Selma? Já tá ali. Agora, confiar no que Deus disse, confiar naquele que é imaterial, aquele que não está aqui pra gente ir lá e cobrar. Como confiar naquilo que não se palpa, não se pega, não se cheira, não se enxerga? Como confiar nisso? Essas são as dificuldades. E Salomão fala sobre esse caminho da sabedoria e destaca que a verdadeira sabedoria começa com a confiança no Senhor. O homem que teve a maior sabedoria de todos os tempos nos ensina que a verdadeira sabedoria, ela começa no momento em que você decide confiar em Deus, confiar nas palavras, confiar no processo, confiar nas promessas. Ela começa aí. O caminho da sabedoria é longo, é extenso, e tem muitas lições a serem aprendidas no caminho. Mas se você quer hoje começar a caminhar como uma pessoa sábia nessa terra, decida hoje, no fundo do seu coração, entrar nessa jornada confiando em Deus em primeiro lugar. E as demais coisas eu tenho certeza que Ele é fiel para fazer. Isso é mais do que fé. É descansar mesmo sem ter o controle. Em um tempo onde o povo buscava conselhos humanos e estratégia própria, Salomão diz: confie no Senhor. Não confie em si mesmo. Confie no Senhor. A época de Salomão, ele já enfrentava esses desafios de o povo querer resolver, querer ir, fazer, acontecer. Por isso que ele deu esse conselho. Agora, na era que nós vivemos, eu não vejo tanta diferença assim. Principalmente agora com esse advento da internet, que tem tanta gente falando na internet. Hoje você encontra uma boca falando o que você quiser ouvir na internet a hora que você quiser. Se você quiser ouvir, tem até curso de churrasco. Quer aprender a fazer churrasco de primeira? Entra lá na internet que você vai achar quem está vendendo curso de churrasco. É isso aí, gente. Qualquer curso que você quiser fazer hoje está lá na internet. Autoridades, gente que se diz autoridade em determinados assuntos. Teve uma pessoa aí que ele era muito conhecido por escrever livros sobre finanças. No nome dele tem Rícola. E aí ele diz que virou crente, batizou e que agora, na manhã seguinte, ele já estava na internet falando da Bíblia, falando sobre sabedoria, porque ele já é um homem muito sábio. E agora, então, crente, rapaz, pensa fez o download do pacote de sabedoria do céu, o homem fez lá. E aí teve um dia que 6 horas da manhã eu entrei lá na live dele e fui ouvir ele falando. E aí tava lá em algum texto que ele pegou lá da Bíblia para falar, tava escrito lá que alguém coabitou com alguém, eles coabitavam, enfim. E aí ele foi dar a explicação, porque ele é o sábio, né? Aí ele pegou e falou assim, tá vendo, gente? Eles coabitavam, eles moravam juntos. Eles estavam morando junto aqui, nós estávamos falando da família, eles estavam todo mundo morando junto ali. Quem tem 10% de escola bíblica dominical sabe que esse termo coabitar na Bíblia está falando do quê? Relacionamento conjugal. É o que o papai e a mamãe faz para poder fabricar o filhinho. É disso que é o assunto. Mas o doutor da sabedoria, da internet, estava lá cheio de seguidores lá ensinando aquilo que nem ele não conhece. Então nessa era que nós vivemos, uma era com tantas pessoas com autoridade, é difícil demais você decidir desligar as redes sociais, desligar os conselhos, desligar essas influências ou influenciadores, buscar a influência do reino dos céus. Ficar em silêncio para conseguir ouvir a voz do Senhor. Quanto mais tempo nós passamos em silêncio e de olhos fechados, nós conseguimos ver aquilo que os nossos olhos naturais não têm capacidade de nos mostrar. Porque é onde o Espírito Santo começa
a comunicar com o nosso espírito. Começa a trazer informações, começa a trazer revelações, começa a trazer instrução. Agora nós estamos tempo demais fazendo o que Salomão nos alertou, buscando conhecimento na força do próprio braço, buscando conhecimento nos influencers. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para te fazer um convite. Deixa ele te influenciar. Deixa ele te influenciar, aprofundar tuas raízes. Deixa ele te conduzir, te influenciar nessa jornada do conhecimento, nesse caminho que vai te trazer segurança para conseguir confiar durante o processo que Deus está mudando, tudo o que precisa ser mudado para que você possa estar no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro do mundo. Aleluia! Não tem outro método de você estar no centro da vontade de Deus a não ser exercendo confiança. Olha só como é tão poderoso que a palavra em hebraico, confie, batar, depender com segurança absoluta, lançar-se com confiança total. Meu Deus. Eu vou usar o exemplo da Tatiana de novo. Outro dia ela falou alguma coisa comigo e eu falei pra ela, não é assim, é assado. Aí ela falou assim, não sei o que, eu vou lá ver. Eu falei, você não confia no que eu tô te falando? Eu confio. Se você precisa ir ver, é porque você não? Vou começar a pregar tudo de novo, Gilson. Volta aí nos meninos do louvor, vamos começar tudo de novo. Se ela precisa ir lá para provar aquilo que eu estou falando, é porque ela confia na minha palavra ou não? Tá vendo? Te peguei, não foi só... O meu monte de amigo aqui, ó. Rapidinho. Confiar é se lançar sem reservas, é depender com segurança absoluta que aquela palavra é o suficiente para você descansar. Mas e os sinais, pastor? Se você quer sinal, você não confia. Se você quer ver coisas, é porque você não confia. Mas eu quero ver a mudança. Eu quero ver o outro. Então você vai continuar no processo. E aí o processo vai só demorando. E vai só te machucando. Cada dia que aumenta esse processo aí, vai só te machucando cada vez mais. Descansa no Senhor e confia. Essa é a resposta que você veio buscar nessa noite, em nome de Jesus. O coração que o autor de Provérbios fala é o centro do ser, a mente, onde estão as nossas emoções, as nossas vontades. Na Bíblia ele está como uma linguagem figurativa, falando do coração como emoções, mas o coração ele é uma bomba, ele é um músculo aqui do nosso corpo que bombeia sangue. O que ele está querendo dizer aí é a alma, é o ser. São as emoções, as vontades, os desejos. Quando você consegue confiar absolutamente em Deus, Ele tem capacidade de cuidar de você, do seu ser, da sua alma. E entregar todas as suas emoções na mão dEle. Como assim, pastor? Tô triste. Entrega na mão dEle e confia. Nossa, mas parece que o céu hoje tá cinza, parece que tudo deu errado, parece que o cachorro me mordeu, o vizinho fechou a minha vaga, parece que o pneu acordou murcho, parece que tá tudo errado. Confia também nesse momento que Deus é Deus aí também. Tô feliz, ganhei na... Não ganhou não, que você não joga, mas você ganhou um Pix inesperado. Aconteceu uma boa notícia, foi promovido no trabalho, entrega essa emoção na mão de Deus também. Não pega as coisas boas que Deus te deu e se afasta da presença de Deus. Ah, não, já conquistei, já ganhei, então tá bom, agora eu vou seguir a minha vida. Deus é muito mais. Olha o que a Bíblia nos ensina. Que Deus tem infinitamente mais daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. A nossa mente, Deus não cabe dentro da nossa mente. Sabe o que teve que acontecer para que Deus conseguisse se relacionar com o homem? Ele teve que se diminuir para poder entrar dentro do intelecto e que o homem conseguisse, pelo menos, comunicar com ele.
Entender Deus, ninguém entende. Nós temos pistas do que é a boa vontade dele, nós temos as doutrinas bíblicas, nós temos a revelação de quem Deus é através da Bíblia. Mas explicar Deus, irmão, Deus não cabe dentro da nossa teologia. Ele é muito maior. Ele já te viu lá na tua promessa. E é por isso que ele te prometeu. Porque ele já sabe que você lá, você vai fazer um estrago no inferno, você vai ser um crente influente, você vai ser um representante do reino dos céus aqui nessa região, você vai ajudar aí para tomar território, a plantar células, a enraizar pessoas, a fazer discípulos, a fazer casa de paz. Nós vamos entrar em movimento, nós vamos expandir, nós vamos conquistar, nós vamos comprar, nós vamos, sabe, fazer um movimento nessa região e Deus já viu você lá. Aleluia! Deus já viu o templo. Aleluia! Deus já viu o templo para 6.000 pessoas. Deus já viu 10% da nossa geografia. Deus já viu a nossa faculdade. Deus já viu o nosso colégio com princípios cristãos. Deus já viu a nossa clínica de recuperação. Deus já viu tudo aquilo que Ele nos fez sonhar. Entenda isso. A visão da IPA é grande porque o nosso Deus é grande. E se você quiser fazer parte do que Ele está fazendo nessa terra, se levante como um guerreiro de oração. Em nome de Jesus, não fique assistindo aquilo que Deus está fazendo na nossa região. Aleluia, celebre a Deus com intensidade no seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 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 Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe por que às vezes nós pedimos muito a direção de Deus e o céu continua em silêncio? Porque antes de Deus nos mostrar o caminho, Ele quer ganhar o nosso coração. Aleluia. Quando Deus tiver o nosso coração, a visão e a missão que Ele nos deu vai começar a entrar em execução. Nós temos um amigo, pastor Davis, da igreja do Além do Véu. Ele foi aluno de teologia do meu pai. E eles estão mudando de prédio, estão indo para um prédio novo, um prédio muito grande. Não sei mais nem te falar a quantidade de metragem, 150, 10 mil metros quadrados. Eu sei que tem mais de 200 vagas. Tem 200 vagas só de voluntários, não é? Vagas de estacionamento só para voluntários. Tem 200 vagas. É um negócio assim... Antigo prédio da 6C ali de Santo André, perto do shopping. Agora virou uma igreja. Olha como nosso Deus é grande. Aleluia. E Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deixa essa semente cair no seu coração em nome de Jesus. E eu sigo ele lá na internet. Eu fico vendo lá o que ele está postando. Eles foram fazer um tour pelo lugar novo. Ele está levando a igreja, como nós fizemos aqui. Pastor Laurito era um que ficava trazendo o povo aqui sempre, vinha aqui na frente, né, pastor? Acho que na época você nem chegou a ter até a chave ainda, né? Mas vinha, mostrava, depois que começou a entrar aqui, né? Vinha e mostrava, ele tá fazendo igualzinho que você fez. Acho que ele aprendeu com você. Foi profético isso aí, hein? Ele tá executando lá. E sabe o que ele postou agora na última publicação? Postou lá a movimentação, a reforma e tal. E nesse tour que eles estavam fazendo lá, no meio do tour, Deus baixou lá e foi um culto no lugar lá e disse que foi um culto de glória lá. Aconteceu lá algo sobrenatural no meio da visita. Ele vai estar aqui, tá? O pastor Davis vai vir aqui na nossa igreja, no nosso congresso de revisão. Aleluia! No dia 11 e 12 de julho, tá? Ele estará aqui, e 13, né? Acaba no domingo de manhã.
E provavelmente ele vai contar muitos testemunhos do que eles estão vivendo lá. E eu estou falando disso, eu não saí da mensagem, eu ainda estou querendo mostrar para você que por mais que nós não estamos visualizando, Deus já está fazendo coisas. E o que eu quero mostrar para vocês é que, por mais que a igreja está indo para um endereço lá em Santo André, lá no prédio antigo, que já é um prédio muito confortável, era um cinema, e hoje é a igreja deles lá, e eles estão transicionando, lá naquele lugar novo, já está acontecendo uma reforma, já tem operários trabalhando, já tem, negócios acontecendo, já tem gente instalando lâmpadas, iluminação, painel, som, já está uma reforma acontecendo, enquanto as pessoas estão indo para o culto no templo normal. Já tem coisa acontecendo. Porque Deus é fiel. Nós estamos aqui, estamos cultuando. Mas já tem coisa acontecendo lá no céu, na nossa direção, em nome de Jesus. Mas isso tudo, gente, viver as promessas de Deus, mostrar o caminho que nós vamos seguir, não depende de Deus, depende muito mais da nossa capacidade de entregar o coração a Ele, porque é isso que Ele quer. Ele não quer o teu dinheiro, Ele não quer a sua casa, Ele não quer o seu carro, Ele não quer nada que você tem, pode comprar a sua salvação. A única coisa que Ele quer de você é o seu coração. E quando Deus tiver o seu coração, quando o seu coração estiver na obra, enraizado mesmo nele, sabe, quando você não se importar em ter que vir para a igreja de manhã, vou ter que ir de tarde, vou ter que ir na igreja na segunda no treinamento, vou ter que ir na terça na célula, vou ter que ir na quarta no discipulado, quando você não se importar em participar dos processos que vão te aproximar do ministério, te aproximar de Deus, você está provando para Deus que Ele tem o seu coração. Mas agora, enquanto a sua agenda é a sua prioridade, irmão, você está provando para Deus que quem tem o seu coração é o Palmeiras, é o Corinthians, são outras agendas que você tem. Acabou, glória a Deus agora. Nós estamos nesse movimento, estamos taxiando. Nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E é esse momento em que nós estamos como os que sonham e olhando para o lado e buscando aqueles que nós podemos contar para fazer a obra. Tem aí equipe de acolhimento, equipe de segurança, tem tanta coisa nova acontecendo na igreja, meu povo. Não assista as coisas acontecer. Decida fazer parte dessa transformação, dessa mudança. Quem sabe o próximo CIC não vai ser a IPA que vai sediar em nome de Jesus. Aleluia! Quando Deus tem o nosso coração, Ele mesmo vai nos ensinando que depender dEle, mais do que depender da sua lógica, da sua experiência, da sua capacidade, é estar no centro da vontade dEle. Na nossa família, os casais demonstram que estão confiando em Deus, mesmo quando o casamento passa por fases áridas ou fica sem emoção. No relacionamento dos pais com os filhos, mesmo quando o pai continua instruindo o filho e orando pelos filhos quando eles parecem distantes. Gente, eu não entendi esse negócio, mas agora que eu sou pai eu comecei a entender. Ana Laura é uma bênção, ela só tem 3 anos de idade, mas parece que eu tô criando um adolescente já dentro de casa. E com ela, parece que falar uma vez só não resolve. Pelo contrário, parece que instiga ela a continuar fazendo. E a bichinha é tão especial que ela, quando eu falo assim pra ela, filha, não faça, ela continua fazendo e dá olhando pra minha cara assim ainda. É só a Ana Laura ou tem mais alguém que já passou por isso? Você fala assim pra ela, Ana Laura, não vira o copo. Aí ela te olha, continua olhando pra sua cara e continua virando o copo assim. Aí você fala, mas meu Deus do céu, que língua que eu tô falando aqui em nome de Jesus? E ela sabe que enquanto tá filha, vida, princesa, neném, tá no nível, né?
Ela já aprendeu que quando tá Ana Laura é que a chaleira começou a assoviar. E que logo o caldo vai entornar. Mas mesmo assim, lidando com esses desafios, eu provo para Deus que eu confio nele quando eu não desisto, por conta das minhas emoções, de educar os meus filhos no bom caminho, a minha filha no bom caminho, de estar sempre mostrando para ela o caminho certo de fazer as coisas. Não posso desistir. Essa é a minha missão, a minha tarefa, eu sou o pai dela. A mãe tá ali para dar o colo, para dar o carinho, mas é o pai que tem que apontar um caminho. E eu provo para Deus que eu confio nele quando, mesmo contra as minhas emoções, mesmo contra a minha vontade de irar e falar, vem aqui menina que você vai ver só. Eu decido confiar que Deus ainda está no controle da minha família. Nas finanças, a confiança se revela na fidelidade ao dízimo, mesmo quando os recursos parecem apertados. Dízimo hoje em dia virou um tabu dentro da igreja. Principalmente nessa advento da internet aí. Foi um negócio, né? Mas todas as vezes que parece que não vai dar certo, a conta não vai fechar, parece que vai faltar o dinheiro. E aí você vai e deixa de dar o dízimo para poder pagar as contas. As contas são pagas e chega até o fim do mês, mesmo deixando de dar o dízimo. Isso é uma ilusão que o próprio Satanás coloca no seu coração. Porque o dízimo, ele serve também para uma coisa, uma declaração. Quando você dizima, você está declarando para você e para o mundo espiritual quem é que governa as tuas finanças. Quando você não dizima porque não vai dar, e não dá mesmo quando você não dizima, você está declarando para você e para o mundo espiritual que quem governa o teu dinheiro é Mamon. Você é dependente do dinheiro, você precisa do dinheiro, você é escravo do dinheiro. Ele não te serve, é você que serve ele. Mamon é o teu rei. E acabou, glória a Deus, de novo. Agora, quando você dizima, você está declarando para você e para o mundo espiritual que você subjuga Mamon, você coloca Mamon para servir os propósitos do reino dos céus. Você tem governo sobre as tuas finanças. Você governa as tuas finanças de acordo com o governo do céu na sua vida. E faça a prova. Faz prova aí 1 mês, faça isso 1 mês. Parece que não vai dar. Dizima primeiro e depois você me conta se vai dar ou se não vai. Faz teste. Provai e vede que o Senhor é bom. Provar e vede, não é você pôr Deus na parede e falar assim, vai fazer ou não vai? Provar a Deus é você fazer, confiar, deixar tuas raízes serem testadas e aprofundadas. E aí você vai provando os milagres, a multiplicação, o pix inesperada, as coisas começando a acontecer, porque você aprendeu o caminho da sabedoria que Salomão nos ensina, que é descansar no Senhor. É o princípio da sabedoria. A gente caminha para o fim dessa mensagem. Reflita comigo. A minha confiança está em Deus ou está no que eu entendo? Pare para pensar nisso. Eu deixo Deus fazer ou eu sempre dou um jeito de manipular, de negociar, de fazer, de conversar? Como eu lido com o silêncio de Deus, eu me desespero ou eu descanso durante o silêncio? Eu volto a dizer, eu não estou aqui para diminuir a dor de ninguém. Eu sei o que é passar silêncio de Deus, eu sei que dói. Mas você só vai romper o silêncio quando você descansar. Essa é a chave. Estou ensinando meus filhos a confiar em Deus mesmo nas adversidades? Faça essas perguntas para você mesmo. Reflita, né, sobre essas perguntas. Eu tenho certeza, meu povo, que no fim dessa série de mensagens sobre enraizados, tudo que nós estamos crescendo e aprendendo forjará em nós um caráter inabalável. Que as nossas raízes estarão fincadas na confiança em Deus. E quando o desafio vier, ele vai estar desesperado, porque ele não vai conseguir te atingir. Você confia em Deus.
apóstolo Paulo tinha tudo para desesperar. O homem tinha uma chamada, ele tinha algo que ardia no coração dele. Precisava ir pregar em Roma, isso inquietava o coração do apóstolo Paulo. Não sossegava, ele tinha esse impulso profético no coração dele. E ele decidiu confiar nos processos. Um dia ele chegou em Roma, mas o caminho que ele pegou para chegar em Roma não foi o caminho mais tradicional, mas foi o caminho que foi gerando nele e em muitas pessoas milagres e testemunhos de fé. Porque o início da jornada para Roma começou com ele tendo que fugir de um assassinato pela janela dentro de um cesto. E aí quando eles conseguem dar um jeito de fugir ali com Paulo, eles botam Paulo no navio e o navio naufraga e ele sobrevive ao naufrágio. Já é motivo suficiente para você começar a pensar, falar, cadê Deus? Gente, às vezes dá uma dor de dente e você já começa, Deus me esqueceu. Onde está esse Deus? Tá vendo? É tudo balela. O homem tinha acabado de sofrer um naufrágio, preso, condenado, estava indo para ser julgado em Roma. Quando ele sai do mar, em uma época de inverno, mar revolto, muito frio, muita chuva, quando eles saem do mar, eles vão parar numa ilha chamada Malta. E aí o coração de servo já brota logo em seguida e fala assim, deixa eu servir essas pessoas antes que alguém morra, eu vou fazer uma fogueira aqui para que a gente possa se aquecer. E ele sai catando graveto para poder servir as pessoas. Enquanto ele está servindo, a cobra pica a mão dele. Meu Deus, o Galvão Bueno já podia falar assim, desgraça pouco é bobagem, né? Já sobreviveu ao naufrágio. Agora foi querer servir os outros, aquecendo eles, a cobra pica a mão do cara. Já era motivo para você desistir ou não era? Aí eu quero saber disso aqui, mais nada. Mas o homem sabe o que ele fez? Enfiou a cobra lá no fogo, queimou a cobra, orou pelo principal da ilha e muitas vidas foram salvas. Nem o naufrágio, nem a cobra, nada parou esse homem que tinha um propósito e a raiz dele estava fincada na confiança no Senhor. Ele sabia que mesmo passando por um naufrágio, a vida dele estava no coração, na mão de Deus, e aquilo que ardia no coração dele era um propósito divino. Ele chegaria em Roma, como? Eu não sei, mas eu sei que eu vou chegar e eu vou pregar lá. Deus me prometeu, eu vou viver a minha promessa. Descansei no Senhor. Queimou a cobra no fogo, foi lá, pegou lá o principal da ilha, vem cá que eu vou expulsar esses capetas de você. Curou o homem. E saiu dali com todo mundo falando assim, meu Deus, esse homem é um homem de Deus. Nem o mar o matou, a cobra não matou ele, nada detém esse homem, porque Deus é na vida dele. Aquilo que parecia que ia matar o homem foi testemunho. Quantas vezes as tribulações aparecem na nossa vida e nós achamos que vamos sucumbir. Mas na verdade, ela vai servir de um convite para um grande testemunho daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. A palavra de Deus para o seu coração nessa noite é somente confie nele. A confiança é uma raiz invisível, mas ela é inabalável. Quando você confia, você não precisa ver, você só descansa. Abraão não precisava ver o que ia acontecer. Ele só descansou em Deus. Que Deus fez uma promessa. E por isso ele foi tido um pai da fé. Gente, se você for para estudar a história de Abraão, um homem complicadinho, hein? Dava um trabalho esse homem, hein? Mas mesmo assim ele foi tido como pai da fé, sabe por quê? Confiou em uma única palavra que Deus deu a ele. Deus falou que ele seria pai de multidões e que entregaria um filho a ele. Ele se apegou nessa palavra e confiou. Quando Deus entrega o menino por volta de 25 ou 30 anos de idade que o moço tinha, Deus vai lá e fala assim, mata o menino que eu quero ele para mim, quero ele como sacrifício. Mas você me prometeu, agora... Sabe o que Abraão fez? Confiou em Deus. Que se Deus estava pedindo o menino como um sacrifício,
é porque Deus permitiria que ele vivesse o milagre da ressurreição, mas que ele não ia ficar sem o filho da promessa. Eu não sei o que foi que Deus te prometeu. Eu não sei qual notícia chegou, não sei qual desafio apareceu, mas eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Não desanime, porque Ele é fiel para te entregar aquilo que Ele te prometeu. Ainda que for necessário te entregar no meio de um grande testemunho, mas você verá, os teus olhos contemplarão o tamanho do Deus que você serve, se levantando na sua direção, se movimentando em sua direção, liberando um decreto na sua direção, mudando aquilo que parece ser impossível aos olhos naturais, mas para Ele é só um comando, é só uma palavra. Aleluia! Quando a sua família confia, ela se torna inabalável mesmo em tempos de incerteza. Deus não está em silêncio porque Ele te esqueceu. Pelo contrário, Ele está te firmando nas raízes da confiança. Amém, meu povo? Você crê nisso? Você pode dar uma salva de palmas a Deus por isso? Fica de pé pra gente fingir que tá acabando, em nome de Jesus. Pode ser que você entrou aqui por essas portas, passando por um tempo onde você precisa ver. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, apenas confie. Pode ser que a sua família precisa renovar a fé. Pode ser que existem decisões diante de você que você precisa tomar. E que Deus está te falando essa noite. Somente confia no Senhor. Pode ser que você entrou por essas portas necessitando de ouvir a voz de Deus. O céu está em silêncio. E a palavra de Deus para o seu coração nessa noite é: confie nele. Esse é o momento de entregar a sua rota nas mãos de Deus. Levantar-se em fé e entregar todo o controle nas mãos de Deus. Confiar no processo que Ele está te chamando para viver nessa noite. E eu gostaria de saber se aqui no nosso meio tem alguém que gostaria de confiar em Jesus Cristo nessa noite. Tomar essa decisão e falar assim: Jesus, até aqui eu caminhei sozinho e caminhei com a força do meu braço. Mas a partir de hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu quero viver a tua vontade para a minha vida. Eu quero estar no lugar mais seguro do mundo. Eu quero viver as promessas de Deus para a minha vida. Eu quero aceitar a Jesus. Tem alguém que nunca fez essa oração de confissão e gostaria de fazer nessa noite, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levanta a sua mão assim. Aleluia, glória a Deus. Você pode celebrar a Deus comigo, meu povo? Aleluia. Pode ser que você já fez essa oração de confissão, mas por qualquer que seja o motivo, não importa para Jesus, não importa para nós. Você se afastou dos caminhos do Senhor, se afastou do relacionamento com Jesus por algum momento da sua vida. Hoje Ele está te convidando para voltar. Volta, filho, volta para casa em nome de Jesus. Tem alguém que gostaria de reatar a aliança com Jesus Cristo? Vem aqui à frente também em nome de Jesus, que nós vamos orar com você. Aleluia, celebra aí, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Noite de colheita, aleluia. Deus é fiel. Aí pela live também, se tem alguém assistindo e gostaria de fazer essa oração, escreve aí nos comentários que alguém da equipe vai entrar aí em contato com você, em nome de Jesus.